Ah, agora foi. Ele não tá fazendo barulhinho, né? Vou começar a gravar. Bom, hoje a nossa aula inaugural ela vai ser rápida, porque nós vamos dar só algumas informações extremamente importantes. Esse curso vai ser um pouco diferente do padrão que a grande maioria está acostumado. Por quê? Vocês vão perceber que vão ter pessoas diferentes dando aula aqui. Pessoas com uma característica diferente. Não vai ser só a professora Dilson. E como nós estamos falando sobre psicoembriologia, né, que é a terapia familiar, o que nós precisamos trazer aqui? Nós vamos trazer a visão da ciência, a visão da neurociência, a visão do que tudo que é trabalhado, mas nós vamos trazer também o quê? A visão do pai, a visão da mãe, tá? A visão dos seres humanos reais que estão todos os dias. E o que nós vamos criar dentro desse curso? Nós vamos criar a junção do conhecimento científico, que é aquele que é comprovado com pesquisas e dados, junto com o conhecimento empírico. Né? O conhecimento científico só existe porque primeiro veio o conhecimento empírico. Né? Eles falam, como que eu provo isso? Eu provo quando o ser humano começou a testar as coisas primeiro para depois se tornar ciência. Né? Um exemplo muito bom que eu gosto de trazer sempre nas minhas aulas de psicoembriologia quando estou falando. Né? Lá mais na antiguidade, não vamos tão longe, vamos pegar aí a década de 50, por exemplo, quando começou a Revolução Industrial e começou todo o processo farmacêutico. Né? O que as mulheres, as mães faziam? As crianças tinham um problema de vermes, né? Alguns falavam lombriga, problemas por causa que colocavam a mão na boca, tal. O que elas faziam para curar essas doenças? Elas pegavam o hortelã, inclusive o hortelã de cabo preto, que tem uma diferença do hortelã menta, o hortelã de cabo preto, né, que é a hastezinha, né, que é o caule dele, e o do hortelã de haste branca. Eles pegavam esse hortelã de haste preta, escura, que na verdade ela é marrom, elas faziam um chá e davam esse chá. E elas foram percebendo que quando elas faziam um chá e pegava a brasa acesa e colocavam essa brasa acesa nesse copo de chá, ele fazia aquele barulho. Opa, alguém entrou com o microfone Não é aberto. minhoca, não, tem uma cabeça e os olhos. Pronto, fechei. Opa, tem mais um aberto. Fechei também. O que acontecia? Aquele chá, ele saía como se fosse uma cinza, né? E misturava com o chá, tirava, né? Então saía um carvão ali, tomava, a criança eliminava aqueles vermes que ele chamava de lombriga e tal. O que a ciência fez? Quando foi para o laboratório, eles pegavam esse hortelã de cabo preto, que as mulheres falavam, que a grande maioria eram as mulheres, e foram testar e viram que o quê? Que aquele a composição daquela hortelã, ela tinha uma composição que pegava a questão do animal que estava ali, do parasita, que era que se tornou um vermífugo. Aí começou a vir todo o conhecimento empírico para o conhecimento científico, começaram a estudar. Só que, quando que isso começou? Começou lá atrás, quando os homens começaram a fazer as misturas, que é a alquimia. Algumas pessoas diziam que a alquimia eram os bruxos, que eram as pessoas, né, tinha uma teoria de transformar as coisas em ouro, que os alquimistas eram isso. Na verdade, por que tinha essa lenda dos alquimistas? Porque para você estudar num laboratório, você precisa ter o quê? Tempo e precisa ter o quê? Segurança. Seja bem-vinda, Elisângela. Falei de você. A Elisângela é uma das nossas aí do time, né, Adriele? Esqueci de mandar mensagem para você, Elisângela. Não é que eu esqueci, eu até lembrei, mas eu lembrei às 5 horas. Eu falei, não vou mandar, depois eu mando. Mas o homem, né, mente do gênero masculino é problemático. Nós já vamos falar aqui, daqui a pouco vocês vão ter uma fala de 2 minutos, vocês aí. O que vai acontecer na alquimia, né? O que nós vamos entender? O conhecimento empírico, ele não tem muito tempo, ele precisa ser feito. As pessoas ficavam doentes. Inclusive, o pessoal que é cristão, ouve às vezes, antigamente a gente não tomava tanto comprimido, remédio, não tinha farmácia, eles tinham que tomar chá e tinham que orar. As pessoas tinham uma fé maior, não tinha médico.
Ah, mas o médico é ruim? Então, não. Eles não tinham estrutura para que eles estivessem no médico. Não é que o médico era ruim. Eles moravam longe. O pessoal não estudava, então tinha, mas não tinha as enfermeiras, não tinha, mas tinha as parteiras, tinha as pessoas, eles foram transformando esse conhecimento. Hoje a tecnologia está aqui, e ainda, gente, até uma coisa que às vezes eu me assusto, mas é verdade, tem lugares que não tem hospitais, eu tenho uma cidade aqui do lado da minha cidade, que se chama Carambeí, uma cidade que tem um desenvolvimento maravilhoso, e não tem hospital. Tá certo, ela tá a 25 quilômetros daqui, que tá perto, mas como assim? Mas antigamente as pessoas também não tinham. Então, trouxeram o que? Todo o desenvolvimento. E aí, nós vamos estudar o que em psicoembriologia? O que esse curso vai trazer para nós de informação nova? Ele vai trazer todo o lado da ciência estudada há muitos anos, não é de agora, há mais de 20 anos, especificamente em laboratório, mas ela vem há mais de 200 anos, que ela começa lá no processo da trepanação, que é o processo de abrir o crânio sem anestesia para ver como era o cérebro e como era o funcionamento. Acreditava-se que se olhasse o cérebro, entenderia o que ele estava fazendo. Doce ilusão, né? Porque não tem como ver as emoções. O que aconteceu? Essa psicoembriologia, ela é uma terminologia, um termo usado extremamente novo. Qual é a junção dela? Nós vamos estudar todo o lado científico. Como que nós vamos estudar esse lado científico aqui, professor? Em apostilas que vão ser montadas para vocês terem. Mas nós vamos ter o que? O lado prático, o lado humano, o lado que toca, o lado que nós acreditamos que vai fazer a diferença. Eu falei esses dias para um pessoal, vocês acreditam em milagre? Até na supervisão, agora há pouco, senti sua falta, Elisângela, na supervisão? Você não estava lá? O que acontece? Eu pergunto, milagre existe? Por que não tem milagre? Daí as pessoas, não existe. Tá, Deus é justo? É justo. Por que uma pessoa de câncer é curada e a outra não? Que Deus é esse? Por que uma criança nasce com deficiência e a outra não? Que Deus é esse? Que milagre que é esse? Por que umas pessoas são curadas e outras não? Por que umas pessoas têm uma gravidez extremamente difícil e o filho nasce perfeito, lindo e com tudo? E por que outros têm todo um acompanhamento pré-natal, todo certinho, e aí no nascimento vem uma criança com deficiência? É punição de Deus? Não. São consequências de alguns atos que vai gerar uma dificuldade. Porém, o que nós vamos falar aqui da psicoembriologia? Que é a terapia familiar, que cada um vai enfrentar esta dificuldade de forma diferente. Tem pessoas que vão simplesmente desistir. Não deu. Meu filho veio com algumas dificuldades, e algumas dificuldades nós vamos perceber, não é a hora que ele nasce na deficiência, muitas vezes é quando tem 2 anos, 3 anos, e algumas vezes quando ele está lá na vida adulta e teve problema lá na geração. Nós talvez sejamos produto de algo que nós vivemos no útero e que nos machuca até hoje, nós não sabemos. O que esse curso vai trazer para todos que estão aqui? O lado humano da ciência. O lado da diferença. Eu posso fazer diferença. Vocês podem fazer diferença enquanto profissionais. Olhar o ser humano como algo milagroso e incrível. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que estão vindo aí. Esse curso, ele não veio como uma proposta de ciência, ele veio como uma proposta de utilizar a ciência como forma de humanizar o humano. É redundante? Não deveria ser. Ou melhor, eu acredito que às vezes ele nem é. Nós estamos perdendo a humanidade. E perdendo a humanidade, nós estamos perdendo o poder de acreditar. E aí eu vou dizer uma coisa para você, que esse curso tem esse objetivo. Não é acreditar em Deus. Porque Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é perfeito. Ele é tão pequeno que ele está no átomo, que é a menor partícula que existe aqui nesse plano. E ao mesmo tempo, ele é tão grandioso que ele está em todas as partes. Ninguém duvida dele, mesmo quem não acredita nele.
Agora, o que nós vamos trabalhar a humanidade? Nós vamos trabalhar a humanidade em acreditar em nós, enquanto seres humanos. Quantas vezes nós duvidamos de quem nós somos? Quantas vezes nós duvidamos da nossa capacidade? Quantas vezes nós duvidamos que Deus nos ama? E que nós somos apenas instrumentos na mão dele e que para ele executar um milagre, eu preciso que estar pronto para que esse milagre aconteça. Pronto em que sentido, professor? Eu tenho que estudar muito? Não. Pronto a dizer aqui, eis-me aqui, faz. O professor Adilson não é nada, 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 nada. O Adilson não tem conhecimento nenhum, porque eu posso chegar aqui, colocar livro que tem aqui a tela, se eu não me entregar nesse curso que Deus me use, não vai adiantar nada. Esse curso vem com uma proposta diferente de olhar as famílias com um olhar de humanidade, aonde as famílias estão sendo destruídas por vários problemas sociais e fisiológicos, químicos, físicos, sim. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos brigando com política, nós estamos brigando com questões sociais e estamos deixando de cuidar de quem está do nosso lado. Nós estamos deixando de acreditar em quem nós somos e mais, acreditar naquele que nós servimos e naquele que nós somos filhos. Eu falei hoje, ontem eu falei para algumas pessoas, algo está fora do eixo aí nesse processo. Eu sou filho do dono do mundo, eu sou filho do criador do mundo, eu sou filho daquele que tem poder infinito, que é o advogado dos advogados, os médicos do médico, mas eu não tomo posse. Esse poder dele não chega na minha mão. Por quê? Será que ele não permite ou eu não me permito? Porque às vezes a gente fala, eu não sou merecedor disso. E não é mesmo, ninguém é. Mas nós cremos que Jesus Cristo morreu no madeiro da cruz e levou as nossas culpas, as nossas enfermidades. Só que ele não levou o nosso medo junto. O medo ficou aqui. E o que está fazendo com o seu medo? Está te paralisando? Você está vendo as pessoas sofrendo e você está dizendo, não, mas eu não posso fazer nada. Será? Será que você não pode fazer nada? Ah, eu estou com dificuldade na minha vida, meu casamento é esse. E aí você está falando, mas eu não consigo fazer nada. Será? Será que você precisa fazer ou tem que vir alguém? Aí você fala, você está pregando? Não, não sou pastor. O pessoal que estava lá no Rio de Janeiro, não. Em Salvador, olha os nossos traumas. Eu não sou pastor. Mas eu tenho uma coisa, eu acredito fielmente, fielmente, sou eu. Eu falei até a Elisângela que ela é prova, a Adriele, eu não conversei tanto, mas conversei. Deus falou comigo para esse curso. E eu não ia fazer uma aula inaugural, ia dar uma aula hoje a gravar. Falou, não, vai fazer uma aula inaugural e vai colocar para o maior número de pessoas assistirem. Por quê? Porque nós precisamos sair dos lugares que nos colocaram. Algumas pessoas que estão aqui, que vão assistir, você foi colocado num lugar que não é seu. Não é o lugar que Deus planejou para você. Não é o lugar aonde Deus quer usar de você. Deus, ele quer colocar você num lugar onde tem dor, onde você vai lá, você vai acabar com a dor das pessoas? Não, mas você pode amenizar essa dor, e essa dor vai ser amenizada às vezes com um olhar ou Toma, com toma. palavras simplesmente que você vai falar assim, eu não posso fazer nada, mas eu tô aqui com você. Uma pessoa, eu fiz quando eu era muito novo, lá antes de casar, eu fiz quimioterapia. E foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Mas foi uma das coisas mais importantes, sabe por quê? Existia uma menina que o nome dela era Josiane. Ela já está num lugar muito melhor que nós. Ela não era enfermeira. Ela não era técnica de enfermagem. Ela era da época do auxiliar de enfermagem. E ela meio que, ela era um pouco que maltratada naquele ambiente que a gente tinha. Porque a quimioterapia é um lugar chato, ruim, né? As pessoas passam mal, tem um processo, eu não vou falar o que acontece, mas não é muito agradável. É um lugar, parece que sujo, a pessoa tem que ficar limpando inteiro. Tinha a mulher da limpeza e tinha a Josiane. Nós nunca chamamos a Josiane de enfermeira, porque a Josiane não era para nós enfermeira. Ela era muito mais.
A Josiane não era a nossa mãe, ela era muito mais. Um dia eu falei, Josiane, você é nosso anjo. Porque às vezes a gente passava mal e acabava vomitando, ela não podia. Ela falava assim, não tem problema. Melhor, tem problema sim. Ela deixava leve. Às vezes ela pegava um pano para a gente ajudar a limpar. Falava, se você está se sentindo mal, então você vai limpar, você vai se sentir mais mal ainda. Eu nunca vi ela triste. Agora eu pergunto, será que ela não tinha tristeza? Será que ela não usava máscara a hora que ela chegava ali? Como que era a vida da Josiane na casa dela? Quem que cuidava da Josiane, gente? Isso é psicoembriologia, isso é família. Será que ela era casada? Será que o marido dela tratava ela bem? Será que o marido dela falava assim, como que foi o seu dia de trabalho? Você quer descansar um pouco? Você quer um chá? Eu não sei, nunca vou saber. Mas ela entendeu o lugar dela. Porque quando ela faleceu, foi uma coisa assim que parou a cidade. Todo mundo conhecia ela. Porque nós que passamos pela mão da Josiane, e ela trabalhava com o quê, gente? Com a morte todos os dias. Quem fez químio, eu espero que ninguém tenha feito, a gente, Adriele, se eu sei, a gente tá lá na cadeirinha sentado, com scalp, que é scalp, né? Eles, se eu falar errado, aquele negócio que eles cortam aqui, que não dá mais, porque não tem veia, não dá. E tem uma pessoa conversando com você hoje aqui. Não tinha naquela época. E aí você vai para casa. A hora que você volta no outro dia, cadê a pessoa que está aqui? Tá mais aqui. Quem eram essas pessoas? Velhos? Novos? 20, 30, 40. Quando eu fiz quimioterapia, eu comecei a fazer quimioterapia com 22 anos e fui até 25. Eu falo, minha esposa me libertou. Olha que maravilha, o amor liberta, né? Foi ali que eu me libertei, foi Deus. Mas por quê? Foi porque eu sou merecedor? Não. A Josiane era merecedora? Não. Mas o que ela fazia na nossa vida? Ela transformava um ambiente que era pesado, que era ruim, mas era o quê? Necessário para nós. Aquele ambiente era o divisor de águas. Ali ou era a vida ou era a morte. Aí quando nós falamos de terapia, psicoterapia, que nós vamos falar de Freud, Freud fala pulsão da vida e pulsão da morte. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm escolhido? Pulsão da vida ou pulsão da morte? Vocês estão escolhido serem vida na vida das pessoas ou morte? Ou na vida de vocês mesmos. Aí você fala, mas o que tem a ver psicoembriologia? Psicoembriologia trabalha com a coisa mais incrível que existe aqui, a vida humana. O poder da concepção de um ser. Até no sábado falaram uma questão que era a minha surpresa. Hoje eles falaram lá no nosso congresso. Só existe vida porque existe um elemento passivo num lugar confortável, num lugar quentinho, paradinho, tranquilo. Aí só existe vida porque existe um ser passivo. Aí vem um outro ativo que ele teve que enfrentar todo um processo de ácido que ele passou, que a neuroquímica vai contar para vocês o que é isso. Ele teve que enfrentar um monte de substâncias que estão ali para destruir e destruir um monte de irmãozinhos dele ali. E ele foi num processo de seleção até ele chegar nesse elemento, que é o óvulo passivo, parado, tranquilo, e ele vem e ele dá uma pequena encostada. Daí, foi ele que rompe aquela cápsula? Não. Foram muitos que bateram ali para romper, porque ele não tem força de romper aquela cápsula sozinho. Ou seja, ele só conseguiu fecundar aquele óvulo porque teve um trabalho colaborativo. Aí o ser, um elemento passivo e um ativo. Quem é você hoje? Você é um elemento passivo ou ativo? Na sociedade, na sua profissão, no seu ministério, no seu ministério enquanto pai, porque o primeiro ministério nosso é ser pai e mãe, e é um ministério que a gente erra e erra bastante. E o problema não é errar, o problema é continuar no erro. Nós vamos errar.
Tem muitas pessoas que falam assim para mim, mas não tem manual para educar filho? Claro que tem, gente. Tem sim. Ele tem uma diretriz, ele tem um norte para você criar. Você sabe tudo que você tem que fazer. E por que que não? Porque a informação não chega. As pessoas não falam. Não existe dentro da enfermagem aqui, nós, nós temos o quê? Protocolos a ser seguido, não temos? Quebre o protocolo para ver o que acontece. Não lave a mão direito e vá fazer uma sutura. Sutura é costurar, né? Às vezes eu falo aí, se alguém não entender, pode perguntar. Vai costurar alguém com a mão suja lá, para você ver. Vá no banheiro e não lá no hospital, no lugar, e não lave a mão direito dos enfermeiros, que às vezes o pessoal fala, ah, esse povo... Porque não é o médico que faz sutura, não, gente. Não é o médico que entuba, não. Não é o médico que vai fazer o procedimento que é o que dói, o que machuca. Não é, não. É o pessoal que está ali, que às vezes nós nem valorizamos. E aí? Quem que é o melhor, o ativo ou o passivo? Quem é você, o ativo ou o passivo? Aí eu preciso falar uma coisa para vocês que nós vamos aprender no curso. Ninguém é melhor que ninguém. Sem o ativo, não ia ter uma vida nova. Sem o passivo, não ia ter uma... Você imaginou se os dois viessem na mesma velocidade? Não ia funcionar. Imagine se os dois ficassem parados, não ia funcionar. É isso que nós vamos buscar nesse curso de psicoembriologia. Quem é você na sua vida hoje? Você está no lugar que é seu? Aí você vai falar, não, eu não estou, vou sair. Claro que não. Aí nós vamos aprender processos de desmame. Nós precisamos aprender a desmamar do nosso pai. Eu tenho 49 anos, mas eu tenho que ir todo domingo na casa do meu pai almoçar com ele, porque é regra. Não, eu tenho que desmamar, porque isso não já passou da questão da saúde mental. Ah, mas eu tenho que segurar minha família junto, porque se eu me separar, minha família vai se perder, meus filhos vão sofrer. Desmame. Desmame, às vezes, de relações abusivas. Mas isso Deus não permite. Então, Deus não permite tanta coisa que acontece, e acontece. Tem crianças sendo violentadas com 3 meses de vida. Permissão de Deus? Aí eu vou falar uma coisa que talvez choque vocês. Esse homem ou essa mulher, porque o abuso não é só do gênero masculino, a mulher também abusa sexualmente, mas vamos pegar o gênero masculino. Quem é esse homem que vai e violenta uma criança de 3 meses? Ele é uma pessoa saudável? Ele é uma pessoa que foi cuidada por nós que nos dizemos cristãos? Ou nós vamos querer que ele vá para a forca ou para a cadeira elétrica? Quem somos nós para julgar? E eu não estou aqui defendendo nada, nem dizendo nada. Eu só estou dizendo que nós temos uma parcela aí. De culpa? Não. Que culpa nos leva para baixo. Nós temos uma parcela de responsabilidade. E eu tenho certeza absoluta, na fé que eu tenho. Vocês podem todo mundo dizer que está errado, mas eu vou consultar Deus primeiro. Se Deus falou, ele não erra. Eu tenho certeza que Deus está colocando esse desejo no coração de muita gente agora e já tem colocado. Ele precisa que nós, ele precisa que nós possamos ouvir o que ele está falando para nós. Nós estamos com os ouvidos fechados. Eu fui buscar uma resposta no domingo passado na igreja. Domingo eu não fui para a igreja, né? Domingo eu fui numa igreja que não é minha ainda. Não sei se eu vou, que é presbiteriana, pastor Reverendo Teodoro. Que eu estou numa transição aí, para mim isso é bem difícil. Sabe o que eu ouvi lá? Quando eu tinha os meus anos, eu falei, eu fui um jovem velho, né? Porque eu batizei com 14 anos e lá na minha igreja a gente restava salmo. Eu fiquei restando salmo de 14 anos até 26. Então foram 12 anos de juventude restando salmo. Não foi um tempo muito fácil, não. Foi o tempo mais difícil da minha vida. Mas o que eu ouvi lá? Eu, a minha esposa e a minha filha lá para frente. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho assim meio que exposição demais. Quando o pastor fala, vem, quem né, precisa de uma palavra, vem aqui que eu vou orar. A gente vai lá na frente, a igreja inteira tá olhando para a gente. Aí tem irmão que falando, meu Deus, sou um pecador, mas eles trabalham com a ciência, né? Neurocientista, tem que expulsar o demônio. Não sei se as pessoas nem olharam para mim, mas eu achei que estavam pensando isso, achando que era alguma coisa. Sabe o que Deus usou de um missionário para falar com nós, com eu, a minha esposa e a minha filha?
ele simplesmente recitou um salmo que é um salmo que eu mais recitava e gostava. Era o 116. Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E na hora, Deus falou, você tem invocado? Invocar é só falar? Sabe o que Deus falou para mim? Adilson, você fala tanto e faz tão pouco. Gente, não é fácil ouvir isso. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque a gente só briga com quem a gente ama, é ou não é? Os pastores estão aí, não é verdade? Vocês não dão às vezes umas batidas na gente que ama, porque aquele que a gente ama, a gente deixa de lado. Quando acaba o amor, você sabe quando você está na dúvida se alguém te ama, eu vou dizer para você descobrir se a pessoa te ama. Ela te deixa. Você pode fazer o que você quiser, ela não vai reclamar. Você pode brigar com ela, ela não vai. Você pode ficar. Usar uma coisa bem horrível, que você pode ficar até careca e sem roupa. Ela vai falar, tudo bem. Isso acabou o amor. Indiferença. Só que às vezes, se ela falar, o que você está fazendo? Vai ser agora? Onde vai? Isso tem amor ainda. Não podemos desistir disso. Aí Deus falou comigo assim: você fala que você fala para todo mundo, que é uma teoria minha. Eu posso, eu quero, eu faço. Adilson, você pode fazer um curso de psicoembriologia. Você quer? Quer. Lindo. Tem um desenho bonitinho, cor-de-rosa, azul, que você pegou ali. Você está fazendo? Não. E daí? Aonde que está meu poder isso? O poder de Deus? Não, ele já me deu inteligência para todo mundo que está aqui. E aí eu entendi que nós precisamos cuidar da família lá na concepção também. Entender o que acontece. Nós que estamos aqui, independente do título que nós temos, dentro da ciência, se nós somos graduados, graduandos, terapeutas, enfermeiros, médicos, psicólogos, psicanalistas, professores, não importa essa titulação, assim como não importa a titulação do outro lado, que é mais o lado espiritual, o pastor, o reverendo, a missionária, a líder, não importa, importa é a minha vontade em fazer, a minha vontade em aprender e principalmente estar com os meus ouvidos atentos para ouvir a voz dele, para eu fazer. É isso que nós vamos ver. Nós vamos ter uma apostila que vai falar da ciência, mas nós vamos ter pessoas humanas, pessoas de verdade, pessoas que choram, pessoas que sofrem, pessoas que já pensaram em desistir, pessoas que já perderam mais na vida do que ganharam. Mas sabe o que é mais incrível? Humanos reais que vão falar sobre o poder da família na vida deles. Específico, não vai ser assim igual o professor Adilson está fazendo, não. Inclusive, ele, quando ele for dar aula, se é que ele vai dar aula, vocês vão saber se eu vou dar aula ainda ou não. Eles vão vir trazendo assuntos verdadeiros. Um dia um professor falou para mim numa aula, eu estava dando uma aula e eu sou meio chorão. Até agora eu não chorei, graças a Deus, mas eu sou meio chorão. Eu estava dando uma aula e eu me emocionei um pouco na aula. No jeito dele, ele falou assim: que tipo de professor que é você que chora na aula, né? Aquilo me deu uma vergonha tão grande, tão grande. Eu falei: é, realmente. E eu comecei a falar para mim: eu nunca mais vou chorar, eu tenho que ser firme. Passou anos. Uma professora que foi minha professora lá quando eu tinha 18 anos. Ela chegou para mim e falou assim: Adilson, você está tão diferente. Aconteceu alguma coisa com você? Eu falei, não, professora, eu acho que agora eu estou mais centrado, mais estudado. Ela falou, não, deixa eu te contar uma coisa. Ela tinha uma mania de chamar a gente de filho, e eu odiava que me chamasse de filho. E ela, meu filho, né? Mas como ela era uma autoridade, eu não podia falar nada, eu tinha que ficar quieto, né? Deixa eu te contar uma coisa, meu filho. Eu não estou vendo mais o Adilson, não. Perdeu o Adilson. Aí onde que tá o Adilson? Você achou o Adilson? Eu fiquei olhando para ela. Falei, você não é centrado. Olha o que ela falou para mim, gente. Isso é uma ofensa, se parar para pensar. Você não é centrado. Você não é teórico de ficar. Você é teórico é que está estudando sozinho. Você pega tudo, estuda sozinho. Tem uma pessoa com você, você deixou de ser sistemático. Volta a ser quem você era. Tua aula é muito chata quando você é outra pessoa. Tanto que hoje eu procuro sempre fugir, porque aí eu fui entender. Eu queria entrar no modelo que não era meu.
Quantas vezes nós entramos no modelo que é nosso, porque as pessoas falaram que nós não somos capazes, as pessoas falaram, e às vezes elas não falaram dessa forma, mas nós entendemos. Quantas vezes nós nos sentimos incompetentes e por quê? Porque lá na gestação, talvez a nossa mãe que nos deu todo o processo alimentar primeiro que gerou nossa vida, talvez ela não entendeu o que era o processo de gravidez e ela simplesmente mentalmente falou assim: eu não quero, e nós estamos trazendo essa rejeição até hoje na nossa vida. Nós precisamos entender esse processo. Aí, o que nós vamos falar na ciência? Fechamento do tubo neural. O que acontece se não fechar direito? Aí não sou eu que vou falar com isso, porque eu não entendo nada de tubo neural, dessa questão de neurônios, axônios, dos bracinhos lá, eu não entendo nada. Eu não entendo que as substâncias que são os neurotransmissores, da importância, eu não entendo. Alguém vai vir falar para vocês dessa parte. Por quê? Porque é no momento que a mulher mais precisa de quem? Da figura masculina, do macho alfa do lado dela. Que ele precisa estar ali dizendo assim: vai dar tudo certo. Calma, eu estou aqui do seu lado. Nós vamos enfrentar isso juntos. Cada um do seu jeito, mas vou estar junto. Eu vou estar aqui com você. Agora eu pergunto: nós homens fazemos isso? Nós fizemos isso com os nossos filhos? Por quê? Ninguém falou. Ninguém ensinou. E nós vamos continuar a não ensinar? Nós vamos continuar a fazer de conta que está tudo bem? Nós vamos continuar a chegar nas igrejas e nos templos e dizer que está tudo bem? E os homens deixando as mulheres ir sozinhas para a igreja, deixando as mulheres serem as provedoras das casas, deixando as mulheres... Isso é ruim? Não é ruim. Mas será que dá para entender que essas mulheres estão sobrecarregadas na educação dos filhos e prover a casa e que alguns homens apenas entenderam o processo de ser responsáveis, de ser autoridade espiritual? E por que precisa isso? Porque ninguém ensinou. As referências, e eu vou falar por mim, as referências masculinas que eu tive não foram boas, nem um pouco boas. E aí, quando eu vou orar, eu estava perdendo a minha essência, porque o que estava acontecendo? Eu tenho doutorado, e daí? Amanhã talvez eu não esteja aqui. Aí, se eu não estiver aqui amanhã, acontecer alguma coisa, eu não estar aqui, eu vou estar embaixo da terra igual aquela pessoa que não sabe ler e escrever. O que ficou? Aí chego lá num lugar, vou chegar assim, olha, aqui está chegando o doutor Adilson, abre a porta do céu que ele vai entrar. Meu amigo, eles vão falar, meu querido, com esse título, é melhor você ir para outro lugar, que acho que está aberto para você do outro lado. Porque você teve um conhecimento que foi Deus que te deu, você teve uma oportunidade que foi Deus que deu, e você fez o quê? Nada. Ou melhor, atrapalhou em vez de ajudar. E aí complica. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, que não é confortável. Nós estamos vendo uma sociedade ser destruída. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês: eu quase vi a minha casa ser destruída. Por culpa do inimigo, do. Não. Por minha responsabilidade. Eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, mas algumas atitudes. Aí o pessoal fala, professora Dilson é gente boa. Não sou, não. Se é bonzinho, não sou, não. Sabe por quê? Porque eu sou humano e o humano de gênero masculino. Quando eu brinco que a gente não erra, eu achava isso verdadeiro. O homem não erra. Eu precisei o quê? Ser lapidado. Algumas pessoas já sabem que quando eu fui, né, casar, eu e minha esposa, a gente tinha uma diferença de idade muito grande, e nós fomos buscar a palavra e Deus mandou 18 de Jeremias, o vasoleiro. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Hoje eu entendo. Nós somos quebrados constantemente, amassados, modelados. E aí, quando Deus fala, agora você está do jeito que eu quero, Adilson, agora você vai para o fogo agora, e daí, eu vou para o fogo. Só que a hora que eu saio do fogo, eu falo, não, mas eu não quero ficar assim, eu achei que eu estou meio arredondado demais. Eu quero ficar mais magrinho. Eu vou lá, a hora que vai encher de óleo, eu dou uma escapadinha, o óleo cai para o outro lado, vai para o outro. Não, não vai para o outro, não, porque é da gente, é da gente. Aí vem uma rachadura de novo. Aí ele enche, porque ele é perfeito e tudo que ele promete ele cumpre, ele coloca o óleo em mim. Mas eu estou rachado, não dura.
É isso. Sabe por que às vezes o casamento não dura? Sabe por que às vezes as pessoas não duram? Porque eles estão rachados e nós estamos fazendo o quê? Tentando remendar. Não dá para remendar vaso. Não dá para remendar a confiança. Sabe o que a gente tem que fazer? Quebra tudo. Quebra tudo quando tiver uma rachadura. Tudo. Quebra orgulho, quebra medo, quebra dor, quebra tudo. Tudo. E fala, Senhor, tá aqui agora, tá quebrado. Agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um óleo que é o seu óleo e vou amassar de novo. Vai doer. Mas aí fala, aí você constrói de novo. Não queira tapar esse vaso trincado com um remendo. Não vai dar certo. Você vai machucar mais, se machucar mais. O que tem a ver com psicoembriologia, professor? Você está deixando ela louco. Isso é o que eu aprendi na minha vida, ou que eu deveria ter aprendido. Vocês acham que esse movimento que Deus está fazendo da ciência está entrando na igreja? Porque assim, eu falei isso e eu tenho repetido muito. Ah, você está querendo levar Deus para si? Não, ele é dono de tudo, ele é ciência. O que está acontecendo? A ciência está indo para a igreja. Por quê? Porque muitos de nós não via a ciência como algo de Deus. É Deus puro. Chega um momento que tem coisas que acontecem às vezes, que não se explica. Não se explica. Um dia eu orei, eu tinha um nódulo que não era meu, no meu, Aula no meu, no speak English, sorry, ela estava falando inglês, sorry. O que acontece? Eu tinha um nódulo, um carcinoma no meu cápsula do gelo esquerdo, e eu fiz um monte de procedimento e não saiu. Um dia eu falei, Deus, se isso for para eu continuar sofrendo desse jeito, acaba comigo agora. Ele falou, você acha que vai ser tão fácil assim? Não vai não, meu querido. Sabe o que é isso para você, Adilson? Isso é um espinho na carne. Os pastores sabem o que é espinho na carne, né? Como assim, Deus, espinho na carne? Eu todo inteligente, com 24 anos, formado, com casa, com toda uma estrutura pronta, e era burro. Espiritualmente, aquilo lá não era para a morte. Era para me ensinar que eu não era nada sem Deus. E que o julgamento ele não deu para ninguém. Que a minha inteligência não é minha. E que eu não sou nada sozinho. E que a fé sem obra é morta. A ciência sem atitude é morta. A Elisângela trabalha com enfermagem lá, com crianças. Ela pode olhar e falar, essa criança precisa de uma coisa super simples ali. Umas gotas lá de dipirona. Tô falando uma besteira, né? Mas ela precisa ir lá, pegar a dipirona e dar para essa criança tomar. Ah, mas essa criança tem 2 dias de vida. Como que ela vai dar essa dipirona para a criança? Uma colherinha? Ela tem que ter uma técnica. Quem que ensinou essa técnica para ela? Alguém. Se ela fizer errada, talvez ela vai perder aquela vida. Ela vai perder? Não, porque quem é ela nessa hora do dia, né? Quem somos nós na hora do dia? Às vezes as pessoas falam, por que que Deus, porque morreu, porque ele não estava lá? Foi, gente, a chave da vida e da morte só está na mão de Deus. Eu já vi uma pessoa dar um tiro aqui, ó. Ela deu um tiro aqui, ó. Tá. Sabe para onde que saiu a baba? Pelo nariz. Ela não ficou nem com marca do tiro. Já vi pessoas tomarem 9 comprimidos de uma marca que a gente não vai falar e morrerem. Se explica? Não se explica. Aí, a ciência, o pessoal está dizendo que eu estou levando Deus para a ciência? Não, isso é Deus puro, não se explica. Nem a física explica, nem a física quântica explica um projétil entrar aqui e sair pela fossa nasal. Não explica, mas aconteceu. E daí? Contra fatos não existem argumentos. Está ali, a pessoa está lá. E não teve nenhum problema. Só que ele foi o quê? Curado. Porque ele viu o quê? O poder de Deus. Vai acontecer tudo isso, aí se eu falo isso para alguém vai querer fazer isso e vai. Não é assim. É para você. E aí a pergunta hoje é isso. E é isso que esse curso vai trazer. Quem é você? Quem é você nesse universo que você vive? Você é o elemento passivo ou é você o elemento ativo? Será que a partir de você vai gerar uma nova vida?
Será que a partir de você as pessoas vão encontrar alento? Será que você vai conseguir ser algo melhor do que o seu pai foi, que sua mãe foi? Não pela competição, mas porque você aprendeu diferente? Será que você vai conseguir fazer isso ou não? Eu falei na supervisão. Tava meio, quando a gente prepara algumas coisas, a gente fica pensando, né? Eu só posso ensinar, levantar para ensinar, se eu sentei para aprender. É simples. Se eu não me abaixar, não sentar, não ficar aqui, olhar as pessoas que têm experiência. E não é título de faculdade, não, gente, que eu estou falando. É conhecimento humano, é conhecimento empírico, é conhecimento verdadeiro, junto com a ciência, porque eu acredito fielmente na ciência também. É aquilo que eu falei, Deus nos deu essa condição. Aí eu sento, eu aprendo, aí eu levanto. Agora, o que que eu vou ensinar? Para quem que eu vou ensinar? Eu fiz um curso de homens, acho que o Valmir participou. Você participou do curso de Homens de Honra, Valmir? Não, né? Participou, né? O pastor Valmir acho que estava, não lembro se ele estava, não. Gente, foi aberto um curso para homens de honra. Entraram em contato comigo mais de 60 homens. Sabe quantos fizeram? 12 homens. Era para ser 4 aulas, nós fizemos 11 aulas, porque não dava. Nenhum deles perdeu nenhuma aula, pela necessidade do curso. Aí eu falei, vou abrir outra turma. Depois falei, não vale a pena. É muito estresse, muito cansaço. Um atendimento, eu ganho duas matrículas que a gente fala. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, você é muito sanguinário, professor, tudo é dinheiro. Eu falei, então, meu amigo, se você soubesse que a gente pode ganhar muito mais dinheiro fazendo outras coisas, e não é tráfico, não, gente, é certinho. Mas aí Deus vem inquieta. E eu vou dizer para você, você que está aqui hoje, você não está à toa aqui, não. Não está. Essa reflexão eu quero que vocês façam. Quem é você nesse mundo que você está? Nesse lugar que Deus colocou você? Se é que foi Deus que colocou. Você está duvidando de Deus? Não, estou duvidando de você. Estou duvidando de mim. Será que eu entendi? Eu falei, Deus, é para eu estar aqui nessa cidade, é para eu estar morando nesse apartamento que eu já não sei mais, de verdade, gente. Eu falei pro pessoal, na minha eu não sei, eu estou nas mãos de Deus. Se Deus mandar, eu vou. Eu espero ir, né? Eu quero ir, porque não é tão fácil assim também. Porque a gente falando da opção, não é, é difícil. O curso de psicoembriologia terapeuta familiar, ele vai falar sobre estruturas familiares, sobre o que acontece e ninguém vê, as dores que estão lá e ninguém fala, as feridas que estão escondidas e ninguém vai lá tirar. Um dia Elisângela deu uma aula para mim. Falei, gente, para que tem que tirar a ferida ali, tá bonitinha? Ela falou, não, professor, tem que tirar tudinho, enquanto não sangrar. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, da Elisângela. Se não sangrar, a gente não para. Mas são maldosas essas mulheres, né? Mulherada, viu? Para que sangrar? É, porque precisa limpar, porque aquilo ali já vai produzir, vai cheirar mal. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente cheirando mal. Mas das dores que estão ali, ó. E ninguém tá fazendo nada. Às vezes, um paletó, uma gravata, esconde tanta coisa, né? Às vezes, um cabelo longo, às vezes, esconde tanta coisa. E eu vou dizer para vocês, esse curso vai ser para abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para cuidar dessas pessoas e nos cuidar. Eu tenho certeza, eu creio fielmente que esse curso vai ser para curar as nossas feridas, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu sempre falei isso e eu não entendi. Eu falei, eu comecei um processo de mudança na minha vida, na minha casa. Eu falei, eu fiz lá no Rio de Janeiro, eu escrevi, aí eu fui entender tudo que aconteceu comigo. Eu coloquei no slide, quem estava lá vai lembrar. Que haja transformação e que essa transformação comece comigo, porque eu só posso me transformar. Eu posso transformar só a minha pessoa. Eu não posso transformar minha esposa, eu não posso transformar ninguém. Eu posso ser instrumento de transformação.
E quando eu fiz aquele slide, eu não entendi que foi Deus que mandou fazer slide, porque essa transformação começou lá. E Deus terminou a transformação da minha vida nessa última viagem. Eu nunca imaginei viajar sozinho de avião. Eu nunca imaginei ter que resolver problema, porque a minha passagem estava numa agência lá e eu estava com outra. Eu tive que resolver problema sozinho. Quem tem tag, gente, e que não é meu, já decidi que não é meu, vai ter que ir embora de qualquer jeito, eu não estou medicado. Eu falei, Deus, eu tenho que respirei e fui, deu tudo certo, eu fui e voltei. Os prejuízos que eu causei lá, eu não sei, os benefícios, os malefícios, eu não sei, mas eu fui e fiz o que Deus mandou. Falei, Deus, aí eu falo, estou sendo injusto? Não. Deus erra? Não, mas eu erro. Eu sou falho. Eu apanhei lá porque eu fiz uma coisa que não era para fazer, eu fui pedir desculpa pro líder. Deus falou claramente comigo, você está duvidando do que eu estou fazendo? Por que você foi pedir desculpa? Se fui eu que mandei você fazer. Gente, eu falei para as meninas, acho que estou ficando esquizofrênico, estou ouvindo. Aí você vê o quanto que Deus é maravilhoso. E aí eu quero terminar minha fala, porque a ideia não é se alongar muito aqui, é que vocês assumam um compromisso, não comigo, nem com as meninas que vão trabalhar com a gente. Tem um menino que está vindo também, que vai ter um pai falando, um pai real, que a gente brinca, mas que vocês assumam um compromisso com vocês. Vocês não estão aqui por acaso. Deixem o movimento acontecer na vida de vocês. Deixe essa vida que vai vir aí nesse curso de psicoembriologia mudar a vida de vocês. Falem do que machuca, falem do que dói, falem, peçam ajuda. Pedir ajuda é um ato de grandeza, não é um ato de precisa. E eu quero pedir para vocês, dentro da crença de cada um, inclusive, do jeito que vocês peçam para Deus nos guiar mais do que tem guiado e que nós possamos ser realmente fiéis a Ele. Vocês vão ver, esse curso vai transformar as nossas vidas e nós vamos ser instrumentos para ajudar a transformar. Sejam muito bem-vindos. E agora eu quero que a Elisângela abra aí e fala. Elisângela, agora é só com você, depois já passa para a Adriele, tá? Que são as meninas que estão aí nos auxiliando. Boa noite, professor Adilson. Boa noite, colega. Está dando para ouvir direitinho? Sim. Um pouquinho rouca, que acabei de chegar em um grupo de mulheres, onde a gente estava falando sobre a importância de nós entendermos nosso lugar. Foi o que eu vi aqui novamente, né? Quando nós entendemos o nosso lugar, causa diferença. Eu espero e desejo fortemente e irei me empenhar para entregar a minha vivência e a minha experiência de 18 anos de profissional de enfermagem dentro de uma UTI. Não vou falar só sobre as questões orgânicas, não a adrenalina, a ação da endorfina, não só sobre as reações que isso produzem, as emoções oriundas dos hormônios, dessas enzimas, não é só sobre isso, né? É sobre um propósito maior de tirar muitas vezes muitas coisas, que a gente está cheio de tantas coisas, e a gente tem que tirar, se encontrar de fato o nosso lugar. E esse lugar, e talvez esse processo de tirar tanta coisa seja um processo dolorido. Às vezes a gente até se perde um pouquinho, não, quem eu sou mesmo, já que tinha tanta coisa aqui, sabe? E aí a gente começa a entender que o se perguntar quem eu sou já vem lá da questão, essa consequência, né? Porque se a mãe passa por uma de estresse, de alegria, onde ela libera a endorfina, a serotonina, onde ela libera tudo isso, ela entende o porquê está passando por isso. Mas se aí, ele não entende porque só sente as sensações, as emoções que resultam desses hormônios. Né? E aí, desde o ventre, muitas vezes a gente já começa a entender o meu lugar. O que é que eu estou sentindo? Né? E a gente se despender de tudo para começar o novo, para viver de fato esse lugar que é meu, esse lugar que é meu.
E é sobre isso. Espero que com os meus 18 anos de vivência possa contribuir as minhas experiências, né? Como o professor falou, Deus está na medicina. Deus está na ciência. Como pode o ser humano bloquear uma pessoa e fazer uma cirurgia de crânio aberto, pessoa bloqueada da sensação da dor, da oscilação da dor, bloqueada apenas, e ele conseguir ser responsivo em muitas áreas do cérebro se ativar, tocadas ou estimuladas. Como você consegue dizer, da meus 18 anos de vivência, prognóstico médicos comprovados com exames, especialista, mapeamento do código genético, como pode contrariar da onde vem essa força que contraria tudo que está escrito no papel, tudo que eu posso ver, tudo que eu posso tocar, tudo que é lido didaticamente, tudo que é lido no laboratório como resultado. O que acontece aí que contraria tudo isso? Qual a postura de um pai, de uma mãe, de um familiar? Qual o que resulta, o que produz esse ser humano ter um ente querido passando por essas situações? Qual é o teu lugar? Né? E nós, enquanto profissionais, seja qual for, né, especificamente terapeuta, psicanalista, na área de atuação e na minha área também, enquanto enfermagem, nós sabemos nosso lugar e sabermos que há Deus em tudo, e que Deus está presente também, e que não tem qual a explicação que você vai me dizer para contrariar diagnóstico médico, resultado do exame, o HB está lá em cima, o leucócito está lá estourando nas alturas. É só antibiótico? Não. Muitas pessoas estão sendo tratadas com antibióticos. Existe o dedo de Deus, existe a mão de Deus, existe Deus por completo em várias situações, né? É sobre isso também. Nós vamos falar sobre o resultado dessa ação química, mas vamos falar também desse lugar que eu, Elisângela pastora, Elisângela psicanalista, Elisângela terapeuta, Elisângela mãe, Elisângela filha, Elisângela enfermeira, Elisângela, qual é o lugar? E o que você estava contando, professor, algo muito que eu já não tem como eu falar sem puxar. Eu estava contando para as mulheres, e passo essa experiência para vocês brevemente, que eu lembro que no primeiro ano do período da pandemia, eu me deparei com uma paciente que eu entrei na sala dela, fui logo, né? Cheguei, estava aquela paciente, comecei a cuidar dela, dar ciência a ela, e eu ouvi algo dizendo para mim, cante. Eu falei, meu Deus, aqui eu fui contratada para cantar. Você vê alguém baleado e diz assim, fale do meu amor para ele. Eu falei, aqui no local eu tenho 10 policial, 3 cirurgiões, toda uma equipe, como é que eu vou falar do temor? Como é que eu vou falar que há algo mais, que é uma herança a mais, que você tem que continuar, que tudo pode mudar, que há esse lugar para você, jovem? 4 tiros, 5 tiros, 10 tiros, e não veio a óbito, e pessoas muitas vezes com 1 falece. Como eu vou encontrar esse lugar? Essa voz que eu estou ouvindo, essa voz que você ouve, esse direcionamento de quem entende o seu lugar, que no primeiro momento parece ser confuso, ou o que é que eu estou ouvindo, isso não é natural, isso não é normal que aconteça aqui, eu não fui chamado para isso, o padrão não é esse, e de repente eu falo, não tem como isso acontecer aqui, de repente eu me vejo na sala, com 4 jovens baleados, eu sozinha numa sala com esses 4 pacientes que acabaram de chegar, em um comboio de vários policiais, cirurgião, médico clínico, médico anestesista, ortopedista, está eu sozinha numa sala. Isso é impossível. Como me explicar isso? Porque isso é impossível. Enfim, então tem muita coisa aí para a gente falar, espero contribuir muito e juntos crescermos. Obrigado, professor. Obrigado, colega. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elisângela, professora Dilson e a todos que estão aqui. Acredito que nós todos aqui já nos conhecemos, né? Para quem ainda não me conhece, sou Adriele Ramos, espero estar contribuindo também nessa especialização, onde nós vamos falar também sobre o contexto familiar e a parentalidade
Quando nós falamos da parentalidade, nos remete ao pai e à mãe, mas a parentalidade, ela rompe essas barreiras, né? É todo o contexto que nos une às pessoas que nós amamos, mas, sobretudo, que nos une às pessoas que mais também nos ferem. Quais são as nossas feridas que nós precisamos curar? Essas feridas que as pessoas que nós mais amamos, muitas vezes acabam deixando em nós. E às vezes, na maior parte das vezes, essas feridas também ocorrem no nosso desenvolvimento intrauterino. Estamos aqui falando sobre psicoembriologia, é o desenvolvimento lá no início da vida. Que magia é essa, né? Que magia é essa? Que milagre é esse que acaba nos unindo, mas também, em determinados momentos, acaba nos afastando? Qual é o nosso lugar dentro da nossa família? Quais são as dores que nós carregamos? E como identificar essas dores? Porque o mais importante é saber identificar cada dor e saber trabalhá-las através, porque nós até conversamos muito, né? Aqui esse costumo dizer, professora Adilson, foi uma experiência excelente esse congresso aqui em Salvador. Nós pudemos trocar diversas ideias e falamos sobre isso. A dor é inevitável, mas o mais importante é o que nós produzimos através dela. Mas como identificar uma dor que aconteceu e ela foi produzida durante o processo de desenvolvimento dentro do útero? E isso é mais constante do que nós imaginamos, né? Acredito que aqui quem tem mais experiência dentro de consultório clínico pode até ter atendido diversos pacientes onde podemos identificar que ali havia um trauma intrauterino. De que forma podemos manejar? De que formas podemos identificar? Mas, acima de qualquer coisa, de que forma nós, seres humanos, podemos olhar para essa outra alma humana e ajudá-la? Porque, acima de qualquer coisa, somos psicanalistas, somos terapeutas, somos doutores. Eu ainda não, doutor Adilson aqui é o chefe, mas profetiza aqui que todos nós seremos. Mas, acima de qualquer coisa, somos almas humanas que devemos olhar para o outro com empatia, entendendo que todo mundo tem as suas feridas, mas que todo mundo precisa ser cuidado com dignidade, com amor, com paciência. Essa é a nossa missão. Esse curso, essa especialização de psicoembriologia, ela vai além, ela rompe as fronteiras, não só da psicanálise, da psicologia, ela une o divino ao humano. E é esse o convite que hoje, né, nós fazemos, eu, Elisângela, professora Dilson, para que todos estejam conosco e venhamos absorver todo esse conhecimento para que possamos produzir frutos e que desses frutos venham produzir mais frutos e que ao longo desse tempo possamos então iluminar muitas vidas, o máximo que nós pudermos alcançar. Eu sou imensamente grata, professor, pela oportunidade e eu tenho certeza que todos nós aqui daremos o nosso melhor, porque, é claro, vocês merecem o melhor. Gratidão. Eu que agradeço as meninas aí, tem mais o pessoal aí, tem mais a minha esposa, que não é, que vai trabalhar aqui com nós também, e tem mais umas 2 ou 3 pessoas que eu estou tentando convencê-las a estarem aqui, porque não é fácil, gente, mas também não é tão difícil.
E nós temos que começar a mudar nosso vocabulário. E eu passei para Elisângela, porque eu já comecei a me emocionar. Eu não quero me emocionar tão cedo ainda, mas eu preciso contar por que veio essa necessidade do curso de psicoembriologia, né? Duas situações bem complexas que eu vivi na minha vida, né? Perdi pai, mãe, tá? Que é um processo natural, mas eu e minha esposa, a gente teve gêmeos e a gente perdeu, né? E a gente não teve apoio. E eu, na hora que a minha esposa mais precisou de mim, foi a hora que eu mais me ausentei. E ali eu aprendi muita coisa, né? Com o sofrimento dela e com tudo, e isso foi algo que pesou no meu relacionamento, no nosso casamento, pesou, porque ele dá uma trincada, aquilo que eu falei do vaso, daí não adianta vir com óleo que ele não vai permanecer. Mas o que foi um fator para mim, eu atendi, até, e tanto que depois eu saí do CAPS, eu atendi um menino que ele era um menino incrível, uma inteligência incrível. E eu não me apeguei a ele, até porque a questão profissional não permite, mas fato é que esse menino, ele era filho único, e ele era filho de pastores, ele cometeu suicídio. E nós, dentro do protocolo, nós não podemos ir no velório, enterro, é proibido. Aí eu falei, bom, não tinha nada a perder mais, porque eu treino num estado absurdo. E a minha preocupação, eu estava perdendo um paciente, mas tinha gente que estava perdendo o filho, tinha um pai perdendo filho, uma mãe, tinha uma avó perdendo neto, tinha os amigos. Enfim, aquilo me chocou. E eu fui. E quando eu cheguei lá, né, ver o menino, ele tinha passado comigo uma tarde, e a minha intenção era ir pedir perdão para a família. A minha dor era essa, porque eu me senti assim, como se eu pudesse ter feito alguma coisa, né? Eu meio que aquele processo que a culpa é muito ruim. E quando eu chego lá, logo em seguida, foi bem no momento aquele momento mais difícil e tal, e aí a mãe dele vem e fala assim, eu achei que ela ia brigar comigo, me xingar. Ela falou assim, doutor, eu preciso agradecer ao senhor. Eu olhei para ela. O senhor foi a única pessoa que olhou para ele. O senhor foi a única pessoa que viu quem ele era e que a igreja não ia mudar ele, que ele precisava ir para outros. O senhor falou isso para nós, a gente não ouviu. Ela me matou, gente. Me matou. Porque eu não esperava, eu queria que ela gritasse comigo, que ela me xingasse, eu precisava daquilo. Eu não tinha palavras para falar para ela. Quando eu saio, o pai dele está chegando, e o pai dele tinha um vínculo maior com ele do que a mãe. O pai dele estava desesperado. Aí eu fui sair, ele pegou e veio, fique comigo. Ele falou, fique comigo. Aí ele falou algo que me marcou profundamente e que isso fez trazer o curso. Ele falou assim, o doutor Adilson, por que eu não conheci o senhor antes? Porque eu não aprendi com o senhor tudo o que o senhor tem para me ensinar? Por que eu não vi um pai como o senhor? Aquilo ficou. E quando nós começamos a montar o curso de psicoembriologia, era essa fala que vinha. Por que você não leva esse conhecimento? Por que você não leva esse lado humano? Por que você não leva a importância de cuidar da mulher que perdeu um filho ali, que ela gestou 2 meses, talvez, mas ela sentiu ali, mudou totalmente o corpo dela? Por que você não leva esse sofrimento aí que você sentiu para as pessoas e dizer que não dá para fazer nada? E que a gente aprendeu que nada é tão ruim que não possa melhorar. E esse curso de psicoembriologia, ele vem com uma proposta totalmente diferente. E qual é a proposta? E que eu quero que todos vocês que estão aqui comecem a falar, que é o poder da palavra. Que nós falamos da Bíblia, eu já falei em várias aulas, não vou falar novamente, que quem não assistiu, ela vai ter que assistir. Obrigado, pessoal. Mas nós vamos mudar a palavra. A nossa palavra a partir de hoje, nesse curso, vai ser: nada é tão bom que não possa melhorar. Se a tua vida tá boa, ela pode ser muito melhor. Se o teu casamento tá bom, ele pode ser muito melhor. Se a tua função na igreja tá boa, ela pode ser muito melhor. Mas se ela tá ruim por algum motivo, ela também pode ser muito melhor. Independente da dor que você esteja sentindo, independente dos obstáculos que eles têm na sua vida, você precisa enfrentá-los. E nada vai impedir da tua vida melhorar em
todos os aspectos. Se você que pensou desistir, você não foi o único. E, infelizmente, não vai ser o único nem o último. Mas nós temos um poder que é maravilhoso. Nós cremos um Deus que dê do milagre. Se você está precisando de um milagre, use essa palavra. Nada é tão bom que não possa melhorar. Eu tenho certeza que Deus vai colocar as pessoas que precisam estar nesse. Nós vamos ser curados. Eu estava ouvindo uma música ali que eu achava que era um hino, não é? Do Girassol, né? Nós vamos ser curados, mas vamos ajudar a curar muita gente. Eu tenho certeza nisso. Eu falei, é o que Deus está fazendo na nossa vida. E se alguém está com o ministério aí trincado, é hora de quebrar e começar um ministério novo, talvez, um vaso novo. Mas não esqueça, nada é tão bom que não possa melhorar. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu parar de falar, né? Mas segunda-feira nós vamos colocar aí, vamos voar e voar alto. Vamos voar junto. Vamos estar no lugar que é nosso. Deus abençoe vocês. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite, professor, e a todos.